Repita comigo. Vamos juntos? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos repetir? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito. Para um pouquinho, agora enche bem a boca. Muito bem. De novo. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Deus tem feito bem para você? Eu confesso que essa semana que passou, os últimos dias que passaram, todo final de semana chovia. E adiava um sábado, adiava outro, e assim a gente não conseguia terminar o trabalho, porque com chuva não dava. E eu questionava a Deus: ô Deus, o que o Senhor quer com tudo isso? Quando nós lemos o Salmo 13, nós percebemos que o salmista não estava bem quando ele falou esse versículo. Vamos ler o Salmo todo? Salmo 13. Veja, eu quero que, se você tiver algum lápis, alguma coisa para anotar na sua Bíblia, eu quero que você anote quantas vezes o salmista fala até quando. Eu vou ler. Salmo 13, são 6 versos. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Aí vem o verso 5 e 6, vamos ler juntos? No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O salmista estava questionando as lutas que ele estava passando. Mesmo assim, ele termina dizendo, para a alma dele ainda no começo, né? Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. No meio de todas as adversidades, no meio de todas as lutas, diante do desespero, ele ainda consegue concluir o salmo dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Você conseguiria falar isso? No meio de todos os revés da sua vida, de todas as lutas. Nós começamos, aquele que abraçou a ideia, nós começamos no início de outubro a ler os salmos, e a cada dia lemos um salmo, e quando chegou no dia 13 eu li esse salmo, e quanto mais eu leio os salmos, eu percebo que o livro de Salmos foi feito para nos ensinar a orar, a louvar, a adorar, a chorar, a clamar, a ficar indignado e apresentar as queixas para Deus. Então todas as emoções possíveis experimentadas na nossa vida, o salmista experimenta e escreve nos salmos. Às vezes indignado, às vezes preocupado, às vezes tenso, às vezes nervoso, mas ele apresenta as suas confissões emocionadas. Todos os salmistas, desde Davi e outros compositores, Salomão, Moisés e outros tantos, nós percebemos que é assim que Deus quer que a gente adore, que é assim que Deus quer que a gente ore, como os salmos. O salmo que nós lemos, se você lê apenas os primeiros 4 versos, você fica desanimado e fecha a Bíblia e vai embora, porque tudo está dando errado. Dá até calafrio quando nós lemos a parte inicial do salmo. Aliás, um dos comentaristas desse salmo, ele diz que é possível dividir o salmo em 3 partes. Os primeiros 2 versos, o salmista fala da luta interna que ele tem, dos sentimentos que ele tem. Os versos 3 e 4, ele fala do perigo externo, dos seus adversários. E a última parte, ele fala da perspectiva que ele tem do alto. Ele fala da fé que ele tem, e por isso ele tem esperança.
Nós vamos ler e refletir nesse salmo e vamos tirar algumas lições desse salmo. Há ocasiões na minha vida e na sua vida que parece que a gente mergulhou numa noite escura e não vemos luz em lugar nenhum. Parece que não há esperança, parece que não há saída, parece que os problemas avolumaram de tal forma que você não tem o que fazer a não ser fazer como salmista. Até quando, Senhor? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou passar por aquela luta, aquela dificuldade, aquele problema na minha casa, na minha família, no meu lar, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, nas minhas finanças? Talvez as coisas continuem ruins e a gente pergunta: Deus, até quando, Deus? Até quando? Parece que as nossas orações não passam do teto. Você ora, e parece que você não sente que Deus está ouvindo, e parece que Deus está em silêncio. Meus irmãos e minhas irmãs, quando vocês estiverem em crise, leiam o livro de Salmos. Nos momentos das suas maiores angústias, leiam o livro de Salmos. Esse salmista já esteve assim muitas vezes, passando por lutas. Se você olhar o livro de Salmos, em muitos salmos o salmista está angustiado. Chega até o ponto no Salmo 70 dele dizer: Deus, apressa-te em me socorrer, eu já não aguento mais. Chega vezes que ele fala: Senhor, por que o Senhor te conserva longe e te esconde nas horas da tribulação? Salmo 10:1. Salmo 22:1 ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes a situação é tão complicada que a gente parece que a gente foi desamparado por Deus. E você coloca como salmista: Deus, por quê? Por que isso comigo? Por que está acontecendo tudo isso na minha casa? Por que está acontecendo tudo isso no meu trabalho? Por que está acontecendo tudo isso na nossa igreja? Por que está acontecendo tudo isso comigo? Problema de saúde? Problema financeiro? Problema relacional? Por que, Deus? Até quando, Deus? Você já passou por situação assim? Que você fala: Deus, por que está acontecendo isso? Por que justo comigo? E você começa a lamentar aquilo, e você olha para a sua alma, como o salmista fez, e você pergunta para você mesmo: o que aconteceu com a minha alma? Você já se pegou falando sozinho? Ou só eu faço isso? Você olha, está sozinho na sua casa e você fala consigo mesmo, reclamando, lamentando, espero que não murmurando. Como aquele desenho antigo, né? Ó dia, ó azar. Você quem lembra, mais antigo lembra desse desenho do Lip Hard, lembra da hiena? Nada estava bom, tudo ruim. Tem horas, meus irmãos e minhas irmãs, tem dias, tem situações que parece que a nossa alma mergulhou numa noite escura, tensa, complicada. Não há luz, não há saída, os problemas são grandes e você não tem o que fazer a não ser clamar a Deus como salmista: até quando, Senhor? E ele repete quantas vezes ele fala até quando? Quem poderia me falar? 4 vezes. Em 6 versos ele fala 4 vezes: até quando? Você já falou isso para Deus? Ô Deus, até quando? Até quando eu vou passar por isso? Até quando, Senhor? O salmista diz: se ocultará de mim. Até quando, Senhor, eu estarei com essa tristeza dentro da minha alma? Até quando, Senhor, se erguerá contra mim o meu inimigo e zombará da minha cara? Até quando, Senhor, o Senhor vai definir o tempo? O Senhor vai dar um basta? Quando o Senhor vai dar um basta nisso? Quando o seu relógio vai se igualar com o meu relógio, com o meu tempo? E você percebe que no relato da história que a coisa não melhora. Se você olhar os 4 primeiros versos, nada melhora para que o salmista nos responda nos 2 últimos versos com otimismo. Mas a fé que ele tinha em Deus, que pudesse mudar tudo aquilo, o fez, pela fé, fazer aquelas 2 declarações do final. No verso 5 ele fala: no tocante a mim, confio na tua graça. Não é isso? Você pode dizer isso? Diga assim: no tocante a mim, eu confio na tua graça.
Você confia na graça de Deus? Você sabe o que é graça de Deus? Graça é você receber o que você não merece. Misericórdia é não receber o que você merece. Então, tudo que você recebe, eu recebo, é graça. Sabe o que a gente merece? Ir para o inferno. Condenação por nós mesmos. Mas pela graça, nós somos salvos. Isso é graça. O fato de você respirar, entrar o ar no seu peito, isso é graça. O fato de você ter uma roupa para vestir, vir aqui ao templo, o fato de você ter um alimento na sua mesa é graça. A graça no Antigo Testamento é a aliança que Deus fez com o seu povo, com Israel no primeiro momento, que era a menina dos olhos de Deus. Deus deu os 10 mandamentos, a lei, para dizer que você e eu somos o povo dele. Você é a menina dos olhos de Deus. Precioso. Quando a gente olha para o Novo Testamento, nós cantamos Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Deus fez uma aliança com a igreja através do sangue de quem? De Jesus. Uma aliança escrita com sangue e registrada no cartório da eternidade. Eu li essa frase e eu fiquei impressionado, gostei. Deus escreveu uma aliança, Deus fez uma aliança escrita com sangue e registrada no cartório da eternidade. Uma aliança que Deus não se esquece. Às vezes nós nos esquecemos. Deus não quebra alianças, nós é que quebramos. Isaías 49:15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de você. Não me esquecerei. Mesmo que todos esqueçam de você, Deus jamais irá se esquecer de você. A mãe pode esquecer, mas Deus não se esquece. E o salmista diz aqui, numa outra linguagem: pensando na minha história inteira, eu tenho que cantar ao Senhor. Talvez a situação não esteja boa agora, mas olhe para o seu passado, para a sua história. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas bênçãos. E pensando na história da igreja aqui, nesses últimos meses, foram tensos. A hora que a gente volta motivado, né? Voltamos presencialmente. Primeiro domingo encheu o templo. Naquela semana caiu chuva de pedra. Tivemos que fechar, não por causa da pandemia, por causa das pedras. Mas Deus sabe todas as coisas, e apesar de tudo, de todos e todas as circunstâncias, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E eu quero refletir em 4 verdades que vai te ajudar e me ajudar a nos livrarmos do desespero, muitas vezes, de situações difíceis. A primeira lição é a seguinte, repita comigo: as aparências, vamos juntos? As aparências frequentemente enganam. O salmista diz assim: até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás o teu rosto? Até quando o inimigo vai continuar se erguendo? A situação era tão tensa para o salmista que a aparente situação não mostrava a realidade. As aparências muitas vezes enganam. Parece que Deus não está ajudando nada. Parece que Deus está surdo. Parece que Deus está dormindo. Mas isso é aparência. Deus está vendo tudo, Deus está ouvindo tudo, e Deus tem um tempo certo para agir. Vou fazer umas perguntas para você, bem básico. Quer ver como que nós somos limitados? A terra, aliás, surgiu isso de novo, essa história. A terra parece plana, não parece? Parece ou não? Mas ela é redonda. A terra parece estar parada, não parece? Mas não está. O sol parece que se levanta todo dia de um lado e se põe no outro, mas ele não se levanta de um lado e se põe no outro. O céu parece azul, mas não é azul.
Você percebe como a nossa visão é limitada, que as aparências das coisas nos enganam? As aparências frequentemente nos enganam. Talvez você esteja passando por uma situação difícil e você está aumentando o tamanho do problema. Quando você pensa que Deus está dormindo, quando você pensa que Ele está dormindo, na realidade Ele está trabalhando para aqueles que esperam nele. A Bíblia diz isso. Isaías 64, verso 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que faz o quê? Que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando. Domingo passado eu falei online sobre José. José estava preso. Ele interpretou o sonho do copeiro, não é isso? E falou: copeiro, ó, quando você for no palácio, não se esqueça de mim. O que aconteceu? E ele esqueceu. O José falou: puxa, Deus me usou. Poderia ter pensado, o copeiro voltou para o palácio, ele poderia ter lembrado de mim, não? Você ajuda alguém e ele esquece de você. Já aconteceu isso com você? Já passou por uma situação dessa? Se não passou, você não é normal, porque todo mundo já passou por isso. Você ajuda alguém e aquela pessoa, a ingratidão surge, ou o esquecimento às vezes, a pessoa se esquece. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você conhece a história de José, e eu quero falar para você: glória a Deus, porque o copeiro esqueceu aquela hora. Glória a Deus. Porque se o copeiro lembrasse imediatamente, talvez José fosse para o palácio ser auxiliar do copeiro. Mas Deus tinha a hora certa para o copeiro se lembrar. Qual é a hora certa? A hora que o faraó sonhasse. Era a hora certa. Não era na hora que ele achava que era certo. José talvez pensasse: puxa, o copeiro esqueceu de mim e eu estou aqui lavando os banheiros da prisão. Você imagina como é um banheiro de uma prisão. Na época não tinha azulejo, pessoal. Mais difícil, não é? Não tinha descarga, lembra disso? E ele estava lá, e o copeiro esqueceu dele. No entanto, se o copeiro lembrasse naquele momento, talvez ele fosse no máximo auxiliar de copeiro. Você sabe o que o copeiro fazia? Experimentava a bebida do rei antes do rei experimentar. Se tivesse veneno, ele que morria. Imagina o auxiliar, ia experimentar antes do copeiro. As aparências muitas vezes enganam. Parece que Deus não está presente, parece que Ele não está na área, mas Deus vai dar um sonho para o faraó. E eu quero dizer para você: ô Deus, fala assim: Deus, dá um sonho para o faraó. Pensou nisso? Porque quando o faraó tem um sonho, ele vai honrar a sua vida. Faraó, né? Estamos falando hipoteticamente. Deus deu um sonho para aquele faraó. O faraó precisava ser revelado, e o único que sabia fazer aquilo, que Deus usaria, foi José. E aí sim, o copeiro lembrou na hora certa. O copeiro se lembrou: peraí, tem um amigo meu lá, que eu conheci, que ele sabe, ele tem um Deus, e ele tem um espírito excelente, e ele pode nos ajudar. E a gente conhece a história: José se torna o segundo maior no Egito. Orem, meu irmão, minha irmã, e entenda o momento certo que Deus tem de agir. Às vezes não é agora que Ele vai agir, Ele tem a hora certa, e você vai aguentar. Deus não vai dar nada que você não possa suportar. Pode chegar no limite, mas tem o momento certo. Deus está te olhando, como Deus olhou para José. Deus está te olhando, meu irmão, minha irmã, independente do seu nome, da sua história, do seu problema. Ele está olhando e talvez está ouvindo de você: Deus, até quando, Deus? Até quando vai acontecer? A crise pode nos levar a ter conclusões erradas sobre Deus. O problema é tão grande que você não lembra do tamanho do seu Deus. Quando o problema se avolumar diante de você, lembra o problema do tamanho do Deus que você serve.
Ele é maior que todas as circunstâncias. Deus é fiel acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel acima das circunstâncias. Eu sei que meu Deus é fiel acima dos impossíveis. Eu sei que meu Deus é fiel. Estamos juntos, irmão? Ligado? Prestando atenção? Então, às vezes as aparências enganam. Você pensa que o problema é grande, você pensa que Deus está quieto, mas na realidade Ele está trabalhando no oculto, para o momento certo Ele agir. Segunda lição, repita comigo: Deus pode nos conduzir por caminhos irreconhecíveis. Olha só, até quando? Cadê o Senhor que não fala? O Senhor não tem voz mais? Talvez as pessoas estão assim. Deus pode te conduzir por caminhos que você não conhece. Quantas vezes Deus fez isso comigo? Eu imaginava uma coisa, planejava uma coisa, e Deus me levou para outra coisa. Uma delas foi quando eu vim estudar seminário, fazer o seminário aqui no Paraná. Primeiro, nós não queríamos estudar no Paraná, nós queríamos estudar em outro seminário, que era em Minas Gerais. Nós fomos conhecer o seminário em Minas Gerais, em Viçosa. Era o Centro Evangélico de Missões da Igreja Presbiteriana. Fomos lá, conhecemos, é a sede da revista Ultimato. Fomos lá, conhecemos como funciona tudo, orando a Deus. E Deus incomoda, e eu falo, mas Deus, faz a sua vontade. E viemos para o Paraná. Aí viemos estudar aqui no Paraná. Pensei, eu e a Cláudia, a Melina era a nossa filha mais velha, tinha 2 anos. Vamos estudar 4 anos, voltamos e trabalhamos na região em São Paulo. Viemos para cá, já estamos há 21 anos no Paraná e cada dia mais distante da terra natal. Às vezes Deus nos conduz por caminhos que a gente jamais imaginaria, irreconhecíveis. A experiência é uma bênção, meu irmão, mas pode ser um tropeço muitas vezes. Quando a gente tem experiência em qualquer área, muitas vezes essa experiência pode ser um laço para você, porque você às vezes acha que sabe tudo e não precisa de ajuda. A experiência é boa porque nos ajuda, nos amadurece, nos dá um pouco de sabedoria, mas a experiência pode ser um laço porque podemos parar de aprender e de depender de Deus. Não baseie sua vida nas experiências que você tem, espirituais, emocionais ou da vida. Aprenda com elas, mas continue sempre tendo um coração que disposto a aprender, um coração ensinável, disposto a depender de Deus. Você já ouviu essa frase? Não, pastor, assim não pode ser. Eu já vi esse filme, já sei como funciona. Ou então, eu é que sei como se educa um filho. Eduquei 10 filhos, estão tudo crescidos. Negócio de casamento? Eu entendo. Já ouviu isso? Pessoa que acha que sabe tudo. O caminho que nós conhecemos é bom, mas nós temos que ter cuidado. Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Os caminhos que Deus tem para nós, nós nem podemos imaginar. São maiores, melhores do que os nossos. A igreja não pode deixar de orar, nem de ler a Bíblia. Não pode deixar de congregar, como é costume de alguns irmãos. A Bíblia já dizia isso. Há poder na oração pessoal de cada um onde estiver, mas também há poder na oração comunitária da igreja junta. É por isso que você não pode ser um desigrejado. Você precisa fazer parte da igreja. Precisa fazer parte do corpo. Deus, diga assim: Deus pode me conduzir por caminhos que eu nunca passei. Eu já passei por vários que eu nem imaginava. Às vezes caminhos difíceis, problemas de saúde, caminhos que eu jamais imaginava. No meio de toda essa pandemia, os irmãos já sabem o que aconteceu. Todos os projetos do conselho, os meus, foram mudados. Caminhos que eu nunca imaginaria que passaria.
E quando eu pensei que já estava livre, estava chegando a minha época da vacina, peguei o Covid, internação. Perdi tio. Perdemos irmãos da igreja, não por Covid, mas perdemos no último ano. Perdemos familiares, pastores do presbitério, irmãos queridos. Às vezes Deus nos conduz por caminhos que a gente jamais imaginaria passar. Quando damos um testemunho, nós encorajamos você a buscar a sua experiência com Deus e não repetir a nossa experiência. A experiência sua com Deus é diferente. Não dá para definir, ó, a sua experiência tem que ser igual à minha. Mas uma coisa é certa, às vezes Deus nos guia por caminhos que a gente jamais imaginou. Porque o seu caminho pode ser diferente do meu. Talvez até melhor o que Deus preparou para você do que para mim. Em alguns momentos, Deus sempre nos surpreende. Me lembrei também, Luiz Carlos, da história de Naamã. Nunca preguei sobre Naamã na igreja, mas já ouvi muita gente pregar. Naamã era um soldado de alta patente, de um povo inimigo de Israel. Ele estava todo leproso. Hoje o nome da lepra é hanseníase. E aí ele vai atrás do profeta. O profeta, ó, faz o seguinte: você tira tudo sua roupa e pula no rio. Aí ele pensou, puxa, na minha terra tem rio muito mais limpo, muito melhor. Vai me mandar entrar no Jordão, rio pequeno, sujo. E talvez ele pensou, por que assim? Para todo mundo ver que eu sou feio, para todo mundo ver que eu não tenho nariz, que eu não tenho orelha, que eu tenho ferida e que está tudo acabado. Foi envergonhante o que aquele homem passou. A lepra come tudo no corpo. E talvez ele pensou, para que vou fazer isso? Às vezes o caminho de Deus é irreconhecível. E o profeta manda, mergulha no rio 7 vezes. Às vezes nós estamos pensando que um caminho é esse e Deus fala, não, é este. Segue que eu estou com você. O caminho muitas vezes não é o esperado, o imaginado e o programado. Mas Deus sabe o que é o melhor caminho. Às vezes é necessário passar por um vale, por um deserto, desde que seja a vontade de Deus. É melhor estar na vontade de Deus no meio do deserto do que estar fora da vontade dele num oásis, num paraíso. Aliás, o paraíso sem Deus não é paraíso, porque a essência do paraíso do céu é Deus. Aí você olha para a história de Gideão. Olha só Gideão, pessoal. Não sei se você já ouviu, eu já preguei sobre Gideão. O povo inimigo, o exército inimigo tinha 150 mil homens. Diz aí, 150 mil homens. E aí ele pensou, como que eu vou lutar? Ele só tinha 75 mil homens. Metade. Aí Deus fala, chama quem você quiser. Quem quiser vem. Aí ele chama, aparece desses 75, só 30 mil, Ricardo. 30 mil. E o exército inimigo, 150. Mas Deus fala, quem for medroso, quem for covarde, quem tiver com medo, pode ficar. 20 mil desistiu. Ficou só 10 mil. Só 10 mil. Aí Deus fala pro Gideão, ó, leva eles tomar água. A maneira como eles tomam água, você já separa quem vai e quem não vai. Aí, apenas 300 tomaram água com a espada na mão. Daqueles 75 mil, Gideão ficou com 300 homens. Para enfrentar 150 mil pessoas. E a gente vê que Deus conduz Gideão por um caminho que ele não reconhecia, totalmente imprevisível. E se você olhar o Juízes 6, 7, 8, você vê essa história. Aí Deus fala, põe as tochas dentro dessas vasilhas de barro. Era noite, estava muito escuro. E ele manda, e Gideão fala, manda eles levantarem a tocha e bater nos cântaros. 300 tochas no escuro. Aquele exército, 150 mil no vale. Eles rodearam 300 homens.
no escuro, e começaram a bater e falar assim: espada do Senhor, espada de Gideão. E aquilo parecia o mundo inteiro fazendo barulho. E numa montanha, e eles numa montanha, os inimigos no vale, e a luz brilhando ao redor deles, e eles se mataram uns aos outros. Houve uma confusão tão grande entre os próprios inimigos, que eles não precisaram lutar. Só os inimigos, na confusão deles, se mataram. E eles levaram os despojos. Tudo isso começou com um homem, por um caminho que ele nem imaginava que seria. E eu me lembro quando Deus chama Gideão, ele falou assim: eu sou o menor das tribos, o mais insignificante das pessoas. Eu falei: mas eu quero usar você. Às vezes você se sente assim: eu não valho nada, eu não sou ninguém, tem muita gente melhor do que eu, tem muita gente mais capaz do que eu. E Deus falou: mas interessante, Gideão falava que ele era fraco, o menor de todos eles. Deus olha para ele e fala assim, antes dele ser, Deus fala: você é um homem corajoso. E Deus levanta aquele homem com 300 homens e venceu um exército de 150 mil pessoas. Deus muitas vezes nos leva por caminhos irreconhecíveis. Talvez o drama de hoje que você esteja vivendo, a noite escura que você esteja enfrentando, seja o caminho mais poderoso de Deus para te dar uma experiência e dependência dele. Quando tudo está seguro, você não precisa de Deus, mas quando a coisa aperta, aí que você precisa. Hebreus capítulo 13, 5 e 6 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, olha só o que ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Diga assim: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Você tem que afirmar isso todos os dias, todas as manhãs, em todos os momentos. Deus pode te conduzir por caminhos que você nem imaginaria, e para lugares que você jamais imaginaria estar. Há momentos que Deus parece estar calado, e nós interpretamos esse silêncio aparente de Deus de uma forma errada. Me lembrei de uma ilustração que eu já devo ter falado para os irmãos. Diz que tinha um senhor, um homem, um marinheiro, e houve um naufrágio e só ele sobreviveu. E ele começou a nadar, chegou numa ilha e passou dias e dias ali, e com as sobras do navio, né, os pedaços do navio, ele conseguiu construir uma cabana. E dali ele começou a comer coco, comer o que tinha ali, né? Se alimentar. Chegou um dia que ele estava cansado de comer aquilo, e ele saiu para fazer uma pesca na beira da praia. E ele deixou o fogo aceso para levar o peixe depois. E quando ele estava voltando, ele viu a cabana toda queimada, destruída. E ele falou: a única coisa que eu tinha acabou, se foi, não tem mais solução, nem a minha casa mais, tudo foi destruído. E ele começou a chorar, a chorar, a chorar e a chorar. E de repente ele olha no horizonte, lá longe no mar, um navio começou a se aproximar. E o navio começou a chegar, e ele começou. E o navio chegou, desceu um barco, um bote, veio até ele e falou: nós vimos a fumaça, e nós pensamos que tivesse vida aqui, encontramos você. Há caminhos que parecem difíceis, mas que Deus pode reverter numa coisa boa. Aparentemente pode ser complicado, mas Deus está trabalhando, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a fumaça precisa subir, às vezes toda a sua segurança aqui precisa acabar para você colocar sua dependência lá. Às vezes Deus coloca você numa cama, como Deus colocou eu. Aí eu comecei, a única coisa que eu podia fazer é orar, não podia cantar. E eu pensei, né, quando o ar falta, quando que eu vou voltar? Será que eu vou voltar a cantar de novo? Falar? Eu me lembro, o primeiro vídeo que eu gravei foi Por que nós adoecemos. Foi a primeira pregação. No meio eu precisava respirar um pouco, a voz estava mais fraca. Então às vezes Deus coloca em algumas situações que a gente nem previa, para nos ensinar algumas coisas. Terceira lição:
Deus não nos prometeu um mar de rosas. Deus prometeu isso para você? Jesus sempre dizia: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não prometeu que tudo seria tranquilo, sossegado. Não se acostume muito nesse mundo aqui, porque você não foi feito para cá. Casamento, às vezes você promete amar a pessoa na saúde e na dor, mas será que no dia a dia está sendo fácil assim ou não? Você prometeu acordar do lado dela descabelada e continuar amando, cuidando, doente, sem escovar o dente, né? Na alegria, na tristeza, na raiva e no ódio, sem tomar banho. Opa, não, todo mundo toma banho aqui, né? O brasileiro toma banho todo dia. Curso de noivo às vezes não fala algumas coisas que acontecem no dia a dia. Quem é casado sabe disso. Mas a gente prometeu, e às vezes o que mantém o nosso casamento é o compromisso que nós assumimos diante de Deus, de amar, de cuidar. É na hora das crises que a gente conhece quem está do nosso lado. Moia sabe muito bem disso, né, Moia? Ricardo, eu, talvez algum de vocês, a companheira que Deus colocou do seu lado, ou o companheiro. Talvez você pensou tanta coisa que não era boa, positiva dele, mas na hora que estava tudo complicado, ele estava do seu lado. Alguns, não aqui, mas alguns, como é o caso do Pedro, da Marlene, né? Dá banho na esposa hoje, cuida dela, como ela cuidou muito dele, né? Isso é amor. Deus não prometeu para a gente um mar de rosa, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós prometemos mundos e fundos, mas quando o negócio aperta, a coisa fica séria, não é? Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não cobice as aflições dos outros, as lutas dos outros. Talvez você pense: eu queria tanto que a minha vida fosse igual à sua, meus filhos fossem iguais aos seus, meu marido fosse igual ao seu, a minha mulher fosse igual à sua. Não cobice os problemas dos outros, cada um tem os seus. Deus colocou a tampa certa para você, a pessoa certa. Fique com as suas aflições, peça a Deus para te guiar no meio dessas aflições. Nós todos já sabemos que é mentira quando se fala que não haverá lutas. Essa teologia da confissão positiva que hoje impera em muitas igrejas que se dizem evangélicas é totalmente contrária à Bíblia. Que todo mundo tem que ser rico, que todo mundo tem que prosperar financeiramente. Isso aí é heresia. A Bíblia ensina a gente a viver com contentamento. Deus pode, se quiser, te abençoar financeiramente, ou pode te manter numa vida próspera, que na prosperidade é muito maior do que isso. Se a única coisa que a pessoa tem é dinheiro, ela é miserável. A alegria em Cristo é incircunstancial. Na vida nós podemos ter uma mágoa atrás da outra, uma decepção atrás da outra, que de repente nós ficamos confusos sobre quem Deus é. Talvez você esteja orando por um emprego, por um trabalho, por uma situação melhor, e faz um bom tempo que você faz isso, e de repente Deus faz um milagre, na hora dele, no momento dele, no dia que ele desejar. Às vezes estamos orando para que Deus levante a igreja com poder, e quanto mais a gente ora, a gente percebe que o povo está cada vez mais desanimado, às vezes cada vez mais envolvido com o mundo do que com Deus. De vez em quando é assim, a nossa alma mergulha numa noite escura, e eu quero dizer para você: não deixe o teu sentimento enganar você sobre Deus. Deus está dizendo para você: o meu caráter não muda, eu não mudo, eu estou no controle, eu sou Deus. Deus não te ama mais porque você ora, ou porque você ama, ou porque você jejua. Deus não te ama menos porque você pisou na bola. O seu amor, o amor de Deus é fiel e permanece intacto. O que muda então é quando você anda com Ele e você sente mais. Quanto mais próximo de Deus você está, mais você sente o amor dele. Não quer dizer que Ele deixou de amar quando você estava distante.
Mas quanto mais próximo, mais você sente. E quanto mais distante, menos você sente. Mas o amor de Deus continua imutável. O amor dele não mudou. Não tem nada de mais que você faça para Deus te amar mais, ou nada de menos que você deixe de fazer, que Deus vai te amar menos. Lembrando as 3 primeiras lições para a gente falar a última. Primeiro, as aparências frequentemente enganam. Segundo, Deus pode nos conduzir por caminhos irreconhecíveis. Terceiro, Deus não nos prometeu um mar de rosas. Eu me lembrei de uma tribo de índios americana chamada Cherokee, que tem até o nome de um carro, um veículo aqui que chama Cherokee. E diz que naquela tribo havia um teste entre os meninos para saber se eles já se tornaram homens. Naquela tribo indígena há um teste entre os moleques, os meninos, para saber se eles são homens. Então meninos de 10 anos, eles são levados ao lugar mais alto da floresta onde eles moram, e eles ficam das 10 da noite até 6 horas da manhã sem abrir o olho, no meio da mata, no escuro. E se eles fizerem xixi se eles fizerem xixi, não é homem. Pode voltar outra vez. A noite inteira. Você imagine você lá, adulto que você é, no escuro, numa montanha, não pode abrir o olho, bicho picando, beliscando, você ouve onça passando, e o temor às vezes vem, a noite escura, vento, qualquer barulhinho te assusta, e de repente aquele menino abre os olhos, amanhece, ele teve a coragem de passar toda aquela noite daquele jeito, venceu, ele abre o olho, e a 10 metros dele está o pai dele vigiando ele. Ele não sabia, mas o pai dele estava do lado dele, naquela noite escura, que ele pensava que estava sozinho. O pai estava lá, se algum animal chegasse, o pai estava ali para matar a serpente se chegasse, a onça se chegasse, qualquer perigo, o pai estava do lado dele. É assim Deus, é assim que acontece na noite escura da nossa alma. Você acha que está sozinho, mas Deus está do seu lado. E eu termino. Vamos ler juntos? Deus tem dado provas de bondade, favor e generosidade na minha vida. Não importa a noite escura que você esteja passando, Deus tem dado provas de bondade, favor e generosidade sobre você. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. O salmista sabia que era isso. Eu quero compartilhar com vocês alguns motivos para abrir seus olhos. Eu vou contar alguns motivos que Ele tem feito na minha vida, e mesmo por mais sombrias as situações que eu passe, eu tenho motivo para agradecer e falar como salmista. Uma delas, a eleição. A Bíblia diz que Ele escreveu o nome de cada um de nós, daqueles salvos. E no tempo de Adão, de Moisés, de Davi, de Paulo, de hoje, Ele escreveu os que seriam sendo salvos, e os que já foram salvos, os que estão sendo salvos e os que serão salvos. E pela misericórdia de graça de Deus, meu nome está lá escrito. Então, cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Só esse motivo já é um motivo suficiente para eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Eu não sou salvo porque eu entreguei minha vida para Jesus, porque eu me dou conta de me guardar do diabo, mas eu sou salvo pela graça. É graça. Outro motivo, a família onde eu fui criado, que amava Deus, que ensinava a palavra para mim. Meus pais não frequentaram nenhum seminário de criação de filhos. E veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, não, corrige com vara, né? Tem muita gente aí que não pode bater, né? Corrigir o filho. A Bíblia diz, a vara é boa. Esse politicamente correto que a gente tanto ouve aí tem estragado a vida da igreja muitas vezes. Prefiro ser biblicamente correto do que politicamente correto. As varadas que eu recebi, às vezes não foram varas, foram chinelos, foram palmadas. Fizeram muito bem para mim. Não me trouxeram trauma.
Mereci todas elas. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Vi milagres na minha casa, vi provisão de Deus, vi o azeite se multiplicar na minha casa. E Deus me deu uma família depois, né? Meus pais primeiro, depois Deus me deu uma esposa, constituí uma família, Deus me deu filhos, e os milagres continuaram acontecendo. Por quê? Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Se você guardar esse versículo, lembre disso toda vez que for reclamar. Outro motivo que eu tenho para dizer esse versículo: as oportunidades que Deus me deu. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas na minha vida eu tive algumas oportunidades boas, às vezes não tanto. Porque a oportunidade não aparece só quando são coisas boas, são nas lutas. Oportunidades de crescer, de orar, de desenvolver a fé, de crer mais em Deus, de ter amigos, de conhecer os verdadeiros amigos, de conhecer as pessoas que oram por mim, de conhecer pessoas que se importam comigo. E por isso Deus me tem feito muito bem. Outra coisa, outro motivo para dizer esse versículo: os amigos que Deus colocou na minha vida, alguns deles estão nesse tempo. Amigos do dia da dor, da luta, da escassez, que me ajudaram financeiramente muitas vezes. Se eu for fazer uma lista de pessoas que me ajudaram em algum momento da minha vida, não cabem nas minhas duas mãos. Em vários momentos da minha vida, pessoas que Deus colocou, amigos do dia da dor, amigos da hora da escassez, da falta de comida às vezes, da falta de dinheiro, da falta de cuidado, da falta de saúde. Deus me tem abençoado, mesmo nas circunstâncias difíceis. E eu conto isso para que você também pense. Às vezes, termino com isso, você está enfrentando ondas negativas dentro da sua família. Às vezes você está enfrentando ondas negativas dentro da sua igreja. Você encontra pessoas criticando a sua igreja. Você encontra pessoas falando mal de você, falando disso ou daquilo. De vez em quando aparece algo que te prejudica, e você não pode cair nisso. De vez em quando a gente enfrenta a onda negativa dentro da própria alma. O problema é nós mesmos, está dentro da gente. Estamos sofrendo. Às vezes você pega uma onda negativa nas notícias da TV. Aliás, nem recomendo que você assista a TV ultimamente. Vai te deixar negativo. E diante disso Deus está te falando: eu sou o eterno, nunca jamais te abandonarei. Eu sou o Senhor teu Deus. Encha a sua cabeça da palavra de Deus. Termino com o Salmo 27:14. Vamos ler juntos? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos ver se você decorou o versículo do início? Vamos falar juntos? Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Vamos juntos, só vocês agora? Amém? Toda vez que surgir alguma situação difícil na sua vida, lembre das coisas boas que Deus já fez em você, ou por você. E por isso, cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Que Deus nos abençoe.